Neste quinto vídeo do nosso mini curso sobre o Apocalipse, começaremos sobre o significado dos 144 mil homens salvos no capítulo 7. Depois do sexto selo, que simboliza o fim do mundo e o julgamento de Deus, ainda antes do sétimo selo, o Apocalipse nos oferece uma visão sobre os que serão salvos. Já nos primeiros versos do capítulo 7, verificamos que São João Evangelista usa o costume antigo de marcar escravos, comparando-o com o fato de que Deus irá assinalar os seus servos com um sinal na fronte. Esse sinal é um T, o tal, a letra T em grego, que Ezequiel fala em seu livro profético no capítulo 9. Esse tal é a prefiguração do sinal da cruz, sinal que era de condenação, mas que se tornou sinal de salvação com a crucificação de Cristo e seu sacrifício redentor. Os 4 anjos da visão são os que regulam os pontos cardeais e os ventos, segundo uma crendice popular judaica. Esses 4 anjos, considerados donos do mundo, são impedidos no dia do julgamento de danificar toda a terra, o mar e os eleitos antes da marcação do sinal. A partir do verso 4, o autor lembra a saída do povo hebreu do Egito, no Êxodo. Todos os homens são chamados para a salvação. Só não se salva quem não quer. Todas as tribos citadas, as 12 tribos de Israel, simbolizando todo o povo de Deus, foram marcadas pelo recenseamento, conforme Números capítulo 1, do verso 20 ao 43. Este recenseamento é que os coloca de forma definitiva como povo de Deus. O número apresentado como o número dos marcados por Deus, 144 mil, na verdade é um número simbólico. Qual o critério usado por Deus para salvar só 144 mil dos bilhões de homens existentes em todos os lugares e em todos os tempos? Acontece que 12 vezes 12 mil resultam em 144 mil. 12 significa número ideal e 1000 totalidade. Este número, por muitas seitas protestantes, usado como número literal, é na verdade um número simbólico e representa que Deus quer salvar a todos, quer salvar uma totalidade ideal de pessoas. 12 vezes 12 vezes 1000. E isso não é uma interpretação forçada do texto. Logo em seguida, no verso 9, João fala que o número dos eleitos é incalculável. Se fosse calculável, o número de 144 mil poderia talvez ser considerado literal, o que não é o caso. Nos versos 10, 11 e 12, vemos os eleitos, simbolizados pelas vestes brancas, cantando hinos para Jesus Cristo, nosso Salvador. Analisando os versos 13 e 14, concluímos que estes salvos são aqueles que vieram da grande tribulação, que na verdade é a perseguição de Domiciano, imperador romano que perseguiu duramente os cristãos, perseguição que aconteceu na época em que João viveu. Estes salvos testemunharam a Jesus, dando suas próprias vidas. Este maravilhoso martírio leva tais almas diretamente para a presença de Deus. Estão diante de Deus, diante do trono de Deus, na própria tenda de Deus, que é sinal da presença divina no meio do povo, como vemos em Êxodo 25, verso 40. E não mais sentirão as vicissitudes da vida mortal, pois estão com o Senhor. Trata-se de um capítulo maravilhoso, onde Jesus ensina, através de seu discípulo amado João, que é justamente na perseguição, na dor, no sofrimento, que se faz a opção verdadeira de testemunhar o bem encarnado. É na luta que o cristão se purifica, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. O capítulo 8 trata da abertura do último selo e abre a parte das trombetas, que vai até o capítulo 11. Aqui, as 4 primeiras trombetas aparecem. Elas simbolizam a presença de Deus e sua ação na história. O tocar significa esta ação divina.
O silêncio que se apresenta no início indica a expectativa de uma grande ação de Deus. Ele vai agir no mundo, convocando os homens para a salvação. Depois desta convocação, teremos o julgamento. Um pouco antes da ação de Deus, um anjo apresenta um pedido de justiça feito pelos santos. A partir do verso 5, a ação de Deus começa e a descrição, usando fogo, lembra Ezequiel 10, verso 2. O fogo é símbolo da justiça e da purificação. Deus agirá, vai julgar e purificar seu povo. Porém, antes do julgamento, 7 pragas aparecerão. Cada anjo anuncia uma ação de Deus através do toque de uma trombeta. Vale lembrar que estas pragas são pedagógicas, não são punitivas. Isto é, são castigos que permitem aos homens se converterem. No verso 12 é dito que o céu perdeu 1/3 da claridade. Significa que nem tudo está perdido. Portanto, neste momento, ainda dá tempo para a mudança de vida. As primeiras 4 pragas, granizo e fogo, mar e sangue, água amarga e escuridão, atingem somente a natureza. As 3 seguintes, gafanhotos, morte pelo fogo, fumaça e enxofre, e a justiça final, que estão nos capítulos 9 e 10, atingem somente o homem. Estas pragas lembram as pragas do Êxodo. Entretanto, aqui o êxodo é definitivo, é a libertação final. No fim da 4ª praga aparece a águia, 4º ser vivo que representa o julgamento de Deus, que pronuncia 3 ais. Estes 3 ais são as 3 últimas pragas que, como já dito, atingirão somente os homens. Deus está convidando os homens para a salvação. Nem tudo está perdido, por isso, terça parte. As tensões entre o bem e o mal estão vivas. O Evangelho condena o opressor, o rico o egoísta, a injustiça social, a cultura de morte. Contudo, mesmo nas piores situações de pecado, sempre há esperança e tempo de conversão, mas somente antes do julgamento. Deus está nos dando oportunidade, conversão. O 9º capítulo começa com a 5ª trombeta. Esta praga mostra a ação do demônio na terra. Nesta praga temos a presença de gafanhotos, que na antiguidade representam algo terrível, uma verdadeira punição divina. Basta ver em Êxodo 10, verso 12. O poço do abismo é o lugar no seio da terra onde estão as forças demoníacas, segundo os antigos. Abrir o poço, no verso 2, portanto, é liberar estas forças do mal. A fumaça simboliza a negatividade desta liberação e os gafanhotos mostram a força demoníaca no mundo. Toda esta linguagem representativa significa que o castigo vem de Deus. Contudo, estas forças só ferem os homens injustos, os não marcados com o selo de Deus, com o sinal de Deus, a cruz ou tal. Estes fiéis marcados souberam ler os acontecimentos que Deus usava para purificar seu povo e vigiaram, esperaram fielmente no Senhor. As forças do mal confundem o homem em suas decisões. No verso 5, contudo, vemos que este poder é temporário, por isso a expressão por 5 meses. João explica que as forças demoníacas estão na guerra e na opressão de homens sobre outros homens. Quando o evangelista diz que os gafanhotos possuem em suas cabeças coroas com reflexos dourados, devemos ter em conta o que significam a coroa e a cor dourada, o ouro. A coroa é símbolo de poder, como já vimos, e o ouro representa a santidade, a justiça. Isso quer dizer que existem estruturas e poderes humanos leigos que oprimem a humanidade e outras estruturas também humanas que parecem justas, por isso os reflexos dourados, mas que também oprimem o povo. Os gafanhotos também têm cabelos como os de uma mulher, que simboliza a sedução
que pode derrubar impérios inteiros. E também tem dentes de leão, que simbolizam a exploração de um homem sobre o outro. No verso 12, João nos diz que o inspirador de todos estes males é o demônio. Abaddon em hebraico significa aquele que faz perder. É exatamente o oposto de Jesus, que é aquele que nos salva. O segundo ai, que começa no verso 13 deste capítulo, é o conteúdo da sexta praga, no toque da sexta trombeta. Como vimos anteriormente, é a sexta ação divina. Este segundo ai pode ser dividido em 3 cenas distintas: a cavalaria infernal, a entrega do livro e o episódio das 2 testemunhas. Esta cavalaria infernal representa toda a força do mal. Os judeus achavam que o rio Eufrates dividia o bem e o mal. De um lado a Palestina, o lado deles, o lado do bem, e do outro a Babilônia, o lado do mal. Vemos isso no verso 14. Esse modo de pensar judaico se deve pelo fato dos babilônios terem conquistado e dominado a Palestina e exilado os judeus no período de 587 até 539 a.C. Depois dos gafanhotos, flagelo terrível de Deus, vem algo mais intenso, a cavalaria, como está no verso 16. Esta força procede de Satanás, fogo, fumaça e enxofre, como está no verso 18. E tal força é destruidora. Apesar de toda esta dor causada aos homens pelas forças do mal, os homens não se convertem e continuam sua infidelidade através da idolatria, como no verso 20. Idolatria ao dinheiro, ao poder e a todas as formas de infidelidade. Podemos incluir aqui todas as filosofias e formas de pensamento que nos afastam do verdadeiro Deus, como o ateísmo, o comunismo, o hedonismo, a cultura de morte, o esoterismo e o espiritismo. Falsos deuses que tentam substituir um único e trino Deus. João aqui retrata também os problemas sociais de seu tempo e as perseguições iniciadas pelo procurador romano Festo. Deus continua falando, agindo para que seu povo perceba e se converta. Entretanto, há um limite para sua misericórdia, sua justiça. É tempo de conversão, antes que a ira / justiça de Deus se manifeste. Temos agora a segunda cena do segundo ai. Aqui, o julgamento de Deus é exibido. Um anjo vigoroso aparece. Trata-se de um mensageiro de Deus, o anjo que entrega um livro a João. Todo o universo treme quando este anjo se prepara para falar. Pelas características deste anjo, percebemos que se trata do próprio Jesus, que veio do alto, transcendente, Senhor e vencedor. Percebe-se que não há mais tempo. O julgamento está chegando. Deus deu as oportunidades e breve a justiça será feita. No verso 8 vemos a presença de um pequeno livro. Este é o Evangelho ou a Bíblia, a palavra de Deus que é doce para ser ouvida, mas amarga para ser absorvida e posta em prática. No verso 11 é reforçada que a função de pregar o Evangelho e vivê-lo pertence a todos nós, profetas. Lembrando que profeta não significa prever o futuro, mas falar com entusiasmo das maravilhas de Deus e certamente vivê-las. Continua a narração do segundo ai, ou castigo, de Deus. Vimos no capítulo 9 que existe a misericórdia de Deus, mas também existe a justiça, e por isso o mal sucumbirá. No capítulo 10 notamos que o julgamento se fará por meio do Evangelho de Jesus. Ele é a medida, a lei, a lição. Neste capítulo 11 vemos que o templo de Jerusalém, que representa Jerusalém celeste, será tomado pelos pagãos ou gentios, e o átrio será entregue às nações. Isso acontecerá durante 42 meses, que significam 3 anos e meio, metade 7, que é símbolo da plenitude ou da totalidade. Logo, 3 anos e meio significa parcialidade, isto é,
o domínio dos pagãos sobre o templo de Deus é temporário. Esse templo não precisa ser o templo material de Jerusalém, pois este domínio é sobre os justos / cristãos, e como já dito, é um domínio passageiro. Esse templo agora é a Igreja Católica, que está sendo perseguida no tempo de João inclusive, e é perseguida até hoje justamente pelos pagãos, gentios, romanos, anticristãos, como queiram denominar. A partir do verso 3 temos o aparecimento das famosas duas testemunhas. Elas estão vestidas de saco, que é a roupa dos profetas. Muitas são as interpretações fantasiosas sobre este episódio. No entanto, olhando para o que já vimos até agora, percebemos que estas duas testemunhas são, na verdade, todos os fiéis que alcançaram o reino e que lutam por este mesmo reino, anunciando-o na terra. O anúncio durará mais 1260 dias. Esse número significa parcialidade, pois correspondem, no calendário hebraico, aos 3 anos e meio. Significa dizer que esse testemunho também será temporário. João vai relembrar personagens bíblicos nos versos seguintes, para reforçar que estas duas testemunhas devem ser firmes em sua missão de evangelizar, de anunciar o reino neste tempo tão difícil. No verso 4, tais imagens são tiradas de Zacarias 4, do 1 ao 10, lembrando Zorobabel e Josué, autoridades civil e religiosa, respectivamente, quando o povo hebreu voltou do exílio da Babilônia. Já os versos 5 e 6 lembram Elias e Moisés. No verso 7, o óbvio acontece. No fim deste testemunho dos fiéis profetas, lembram que será temporário? A fera que sobe do abismo, que é um símbolo do mal, matará as duas testemunhas. Isso quer dizer que o poder humano, o mal, vencerá as testemunhas, calando-as, assassinando-as. Temos o martírio dessas duas testemunhas que simbolizam os fiéis que anunciam o reino neste momento tão difícil. Como dissemos, o mundo se alegrará, mas Deus fará seus fiéis participarem da vida eterna, castigando os ímpios. João deixa bem claro que a Roma pagã de seu tempo, verso 8, fará uma perseguição maior aos cristãos e fará mais vítimas que as do episódio de Sodoma e das pragas do Egito. No verso 13, vemos que Deus castiga parcialmente, por isso a expressão 10ª parte, mas atingirá em grande número, por isso a expressão 7.000. Neste momento, todos os sobreviventes darão glórias ao Senhor. Os fiéis participarão da vida eterna. Os versos 11, 12 e 13 mostram que a justiça de Deus virá, penetrando os humilhados e os colocando de pé. O capítulo termina com o encerramento do terceiro ai, que é a condenação de todo o mal. A 7ª trombeta indica a chegada do reino de Deus. O Senhor julgou o mundo e reconstruiu o seu reino. Todo o universo, representado pelos 24 anciãos, adoram a Deus. Quando no verso 19 se diz que o templo de Deus do céu foi aberto, o evangelista está anunciando que a aliança com Deus foi refeita. Deus agora está presente, comunicando a vida eterna. Todo o mistério divino, o santo dos santos do templo de Jerusalém, a arca da aliança, que indicavam a presença divina, é revelado e se torna presença viva. A Eucaristia se revela plenamente aos nossos olhos. João prova que a vitória de Deus e a instauração do reino definitivo são certezas absolutas. Na época de João, a perseguição feita pela Roma pagã aos cristãos acontece, e a perseguição continua pelos séculos. O mal sempre combaterá o bem, especialmente os cristãos. O mal está nas estruturas, nas pessoas,
nas injustiças, nos espíritos espalhados pelos ares que seduzem para este mesmo mal. Todavia a perseguição é temporária, 1260, 3 anos e meio, e Deus fará justiça a quem for fiel. Jesus pregou, testemunhou, foi perseguido e morto, mas ressuscitou. Assim será com todos os fiéis. Sigam este exemplo. Para que a glória de Deus esteja em nossas comunidades, precisamos realmente colocar Cristo no centro de nossa fé, seguindo o seu evangelho, colocando em prática e não permitindo que o mal tome conta de nossas vidas. Bem, gente, se vocês gostaram desta 5ª aula do mini curso sobre o Apocalipse, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.